o Corinthians foi eliminado ontem da Sul-Americana, tá? O Corinthians ontem deu vexame na Sul-Americana. Não foi só ontem. Em nenhum momento da Sul-Americana, o Corinthians mostrou alguma qualidade. Em nenhum momento. Nenhum momento. Tudo bem que muita gente, quando começou o ano, pensou o seguinte: pô, o Corinthians não é, de repente, um time de Libertadores, tá? Não é. O Corinthians acabou se classificando para Libertadores naquela puxada na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas muita gente analisava o Corinthians como realmente um time de Sul-Americana. Então, quando cai na pré-Libertadores, muita gente deu uma amenizada no fato que já era para ser vergonhoso. Porque o gasto que o Corinthians tem com o seu departamento de futebol, a folha salarial do Corinthians é para estar disputando Libertadores, sim. Mas muita gente, quando caiu na pré-Libertadores, pensou assim, ó, o Corinthians é mais cara de Sul-Americana do que de Liberta. Tá bom, vamos supor que a gente concorde com isso, beleza. E aí não passa da fase de grupos da Sul-Americana? Da fase de... Tudo bem que é um grupo, às vezes até mais forte do que alguns grupos da Libertadores. Tá bom. A gente tem aí um Huracan que está disputando o título argentino, por isso mesmo jogou ontem com time reserva. 9 reservas. A gente teve aí um grupo que foi um grupo mais complicado pro Corinthians, América de Cali. Ok. Mas não passar nem para repescar. Arthurito, senta aqui, Arthurito, senta aqui. Coringão, né? Vergonhoso. Pra mim, assim, ó, é que jogo de futebol, porra, você tem que considerar, tem um adversário do outro lado, o outro lado também quer ganhar, o outro lado também tem vontades, também tem desejos, também tem objetivos, também tem metas. Tudo isso a gente sabe no futebol, tudo isso. Dito tudo isso, o Corinthians ontem foi um vexame com o time reserva, não só ontem, na Sul-Americana, desde pré-Libertadores até Sul-Americana, o Corinthians foi vergonhoso. É assim, eu não consigo entender por que o Corinthians não jogou a competição com mais seriedade. Porque o que o torcedor corintiano sabe? Dentro do Campeonato Brasileiro, André, é muito difícil o Corinthians brigar com o Flamengo ou com o Palmeiras. O Corinthians tem um bom time, mas não tem um elenco sensacional e tem muitos problemas defensivos. Não dá para um campeonato de tiro mais longo você brigar com Palmeiras e Flamengo, ou com outros times, o Botafogo, que é o atual campeão. Então eu não entendo por que numa Copa, sendo a Sul-Americana uma competição que o Corinthians nunca ganhou e que também dá vaga para outras coisas, né? Inclusive torneios que o Corinthians hoje não está, porque o Corinthians não investiu mais para ganhar a Sul-Americana. Eu fiquei com a impressão, a fase de grupos inteira, de que o Corinthians jogou por jogar. Eu concordo com você. E te digo mais: para essa temporada, fazia ainda mais sentido priorizar a Sul-Americana do que, por exemplo, a temporada passada. Porque na temporada passada, o Corinthians, eu acho que diferente dessa, corria risco de cair no Campeonato Brasileiro. Essa eu não vejo realmente o Corinthians, nesse momento, correndo risco, né? Olha aí, ó. O Dorival disse que colocou força total. Colocamos força total, não tem como falar em desinteresse. Mas eu tive a mesma sensação sua, que o Corinthians, desde o início da Sul-Americana, entrou desinteressado. Ah, mas ontem não foi, ontem não é a campanha toda, ontem era um jogo que o Corinthians poderia ter perdido realmente, mesmo com o time principal, porque jogando fora de casa, na Argentina, com o Huracan. O problema foram os jogos em casa que o Corinthians perdeu pontos jogando com um time misto, ou time reserva, né? Pô, mas ontem pegando os E outra, reservas do Huracan também, hein? mas força total quer dizer o quê? Esforço total? Esse é o grande ponto. Não foi uma Sul-Americana que o corintiano curtiu ver o time jogar. Pelo contrário, eu acho que ficou a imagem de que o Corinthians não se esforçou e o Corinthians não é isso, né?
por mais que você tenha as suas limitações, faltou entrega, faltou raça, faltou. Ontem o Corinthians estava perdendo o jogo e parecia que o Corinthians estava ganhando o jogo. Assim, ó, pelo gasto que o Corinthians tem, é inadmissível você não passar da fase de grupos da Sul-Americana. E assim, concordo muito com você. O ano do Corinthians, o ano pro corintiano, tudo bem, já teve o título paulista, ok. Dá uma amenizada ali. Mas se a gente for analisar, passou o estadual e vamos analisar o resto do ano, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Isso é um fato. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser. Eu também acho que o Corinthians não vai cair no Campeonato Brasileiro. Não. Também acho que não vai. Esse ano vai ser muito menos sofrido. Então, o caminho eram as Copas. Porque, porra. Ah, cara, e assim, eu acho E que. às vezes a Sul-Americana, muitas vezes, nos anos recentes, é mais acessível do que a própria Copa do Brasil. Pois é. É mais acessível, porque a Copa do Brasil é aquilo. Você pode, né, encarar um Flamengo numa semifinal, um Palmeiras numa final, um São Paulo. As competições internacionais hoje são dominadas pelo futebol brasileiro. Estamos falando de Libertadores. E a Sul-Americana, às vezes, tem um caminho mais tranquilo, mesmo pegando times considerados aí difíceis internacionalmente. Então, eu acho que o Corinthians abriu mão de uma forma errada de uma competição que o Corinthians poderia chegar mais longe. Quando, o André, nos últimos 2 anos, o Corinthians foi longe na Sul-Americana. Semifinalista nas duas vezes. Um time limitadíssimo. Esse ano, o time, na teoria, é melhor. A folha salarial nem se fala. Poderia ter ido mais longe. É frustrante e decepcionante. E eu tava vendo trechos aí da entrevista do presidente do Corinthians hoje, o presidente Tampão, né? O Stabile. A situação do Corinthians financeira, a gente já sabia que ela era muito delicada. Mas tá agora aí o presidente que chegou lá para ver as contas, a situação talvez seja ainda pior do que a gente imaginava, que já era uma situação ruim. Olha, é um futuro tenebroso. Cara, se não tiver alguém para chegar e mudar esse Corinthians, o Corinthians vai viver anos, no plural, muito complicados. Muito complicados.